O Corinthians, ele foi um clube muito importante na minha vida, porque foi a primeira equipe feminina do profissional, foi a primeira experiência que eu tive de estar com jogadoras que eu assistia pela televisão, que na época era Roseli, Nenê, Maravilha. Então, eu lembro de ter assistido um jogo da seleção brasileira e de um estádio, então eu jamais imaginaria que em pouco tempo eu estaria jogando do lado da Roseli, Tafarel, Maravilha, então foi uma experiência maravilhosa poder fazer parte da primeira equipe feminina do Corinthians e estar jogando ao lado de pessoas que um dia eu achava assim, minha ídola, né? Quero um dia poder estar jogando junto e aí conseguir jogar. Então, eu tenho um carinho muito especial pelo Corinthians, porque foi minha primeira equipe profissional, foi a primeira vez que eu fui também desafiada, né? Porque sempre joguei futebol de rua, e de rua fui direto para uma equipe profissional, que hoje em dia é muito difícil você ver as categorias sendo preparadas, né? Sub-16, sub-17. E eu fico imaginando aqui, na época, eu jogava futebol de rua, e em 3 meses de peneira eu estava jogando na equipe profissional do Corinthians. Então, foi uma experiência única. Fico feliz de ter começado no Corinthians. E aí, depois disso, eu fui para o Palmeiras. E o Palmeiras eu tive o mesmo treinador, que era o Dema, né? Um cara sensacional, que faz muita falta no futebol. Queria muito que ele estivesse vivo para poder estar vendo todas as sementes que ele plantou na época, né? 15, 20 anos atrás. O Palmeiras também foi uma experiência maravilhosa, porque, novamente, quando a gente fala em questão de ídolos, eu tinha a Cici, né? Que para mim ela é uma das melhores que já vi jogar e joguei junto. Então, eu tive essa imensa oportunidade de jogar com o Cici no Palmeiras. E aí foi o Flamengo, né? Que foi uma questão totalmente diferente. Eu acho que a questão do Flamengo, assim, que me marcou foi a questão que era muitas paulistas se mudando para o Flamengo e jogando com cariocas. Então, eu lembro que quando nós chegamos lá, teve algumas rivalidades, né? Porque tinha jogadoras que eram cariocas e agora as paulistas chegando e dominando. Então, depois que nós fizemos amizade e a gente conheceu mais as jogadoras do Rio de Janeiro, elas comentaram, né? A gente não gostava de vocês. A gente ficou pensando, o que essas paulistas estão fazendo aqui? Então, assim, foi muito engraçado depois elas contando as histórias sobre a nossa chegada lá. Eu lembro uma história que a gente estava correndo na areia e os cariocas sempre correram na areia, né? Então, em 10 minutos, as paulistanas estavam todas lá morrendo, com a língua para fora, e elas correndo, indo e voltando, e a gente ali desesperado já para acabar. Aí depois elas comentaram com a gente, quando você corre na areia, isso depois de muito tempo, né, que a gente fez amizade, daí elas começaram a dar umas dicas pra gente de como correr na areia. Ela falou que você tinha que correr onde estavam as pegadas das pessoas, que era mais fácil. Aí, depois de muito tempo, elas contaram pra gente essa dica aí. Eu falei, não acredito, a gente morrendo e vocês não falaram nada. O futebol feminino é algo incerto, a gente nunca tem uma garantia de nada. Aí o futebol feminino do Flamengo acabou, e aí foi quando eu fui para a universidade, mas isso já era, acho que eu já comentei com você, isso era algo que eu já tinha no meu coração, porque eu sempre fui uma pessoa que entendia a dinâmica do futebol feminino em termos financeiros, era uma coisa muito inconstante, não tinha muito projeto de carreira, né? Não tinha muita carreira, né? E as pessoas que eu já tinha convivido, que eram pessoas que tinham nome no futebol feminino, quando elas se machucavam, elas ficavam um ano parado, o clube não dava nenhum mínimo de suporte, então eu sabia que era um sonho meu, mas que naquele momento era o máximo que eu poderia ter alcançado no Brasil. Então eu falei, o que eu posso fazer para dar continuidade a isso, mas ao mesmo tempo também estudar, né? Investir na minha parte acadêmica. E foi quando o Dema, mais uma vez, né? Ele conhecia pessoas nos Estados Unidos, e ele falou, Paty, vamos mandar uns vídeos seus, eu conheço pessoas lá, e a partir daí eu fui para os Estados Unidos, que foi um mundo também, que eu diria para você, assim, em termos de toda a carreira que eu tive, profissionais e universitário, foi um dos melhores, porque é a parte que você passa mais tempo com as pessoas, né? Você não só joga bola e vai para sua casa. Ali você passa muito tempo com as jogadoras, você viaja junto, você estuda, você às vezes está na mesma sala de aula. O futebol feminino de universitário, eles fazem muito eventos, então a gente participou de vários eventos juntos, né? E a gente fazia viagem com o time masculino também, então
era que nem um clube social, né? E também em termos de estrutura. Eu diria que na época, né, hoje em dia o futebol feminino está muito avançado, né? Tem campo, tem estrutura, né, tem salários, mas naquela época eu diria que as universidades, até hoje, se você for uma universidade da Califórnia, divisão 1, você vai ficar admirada com o tamanho dos estádios, com a estrutura que tem de vestiário, patrocínios de marcas, né, que você ganha. Eu aposto que até hoje, assim, se você comparar com alguns clubes aqui do Brasil, né, imagina com universidades e tal, a estrutura de clubes aqui no Brasil muitas vezes não é tão bom quanto das universidades, que as universidades colocam para as jogadoras, né? Com certeza, eu estou dizendo isso até comparando com o masculino. Muitos clubes de divisão 2 aí, Série B, se você vir aqui para as universidades de divisão 1 do futebol feminino, é estrutura de primeiro mundo. Então, naquele momento, eu falei, o que eu posso fazer? É aplicar, não posso fazer mais nada além disso. Aí, aconteceu. Então, assim, essa filosofia que eu sempre tive na minha vida, eu faço a minha parte e o resto acontece, foi exatamente o que aconteceu com a Universidade dos Estados Unidos. Eu falei, vou mandar meu vídeo e a gente vai ver o que vai acontecer. E aí aconteceu que vários senadores entraram em contato, não, a gente vai te dar uma bolsa, vem para cá, e tudo aconteceu, mas a minha parte foi feita, né? No meu esforço de ir lá aplicar, colocar as informações, então é sempre importante. Como que você ficou sabendo mesmo da vaga? E quando que foi? A vaga foi muito engraçado, porque eu trabalhava no Albion, que é um clube de San Diego, na Califórnia, e o meu amigo, o treinador também, que trabalhava no mesmo clube, chegou em mim e falou, Paty, você tá vendo lá que no LinkedIn tá mostrando uma vaga para a treinadora do Sub-16 dos Estados Unidos? Aí, na mesma hora, eu comentei, falei, não, até parece, né, eles devem colocar ali só para colocar, mas com certeza já deve ter alguém ali em mente que vai tomar essa posição. Aí, fui para casa e fiquei com aquilo na cabeça, falei, cara, mesmo que seja, né, a questão de ter alguém já em mente, eu preciso fazer minha parte. Aí eu fui lá no LinkedIn, preenchi todas, né, as informações, coloquei todas as cartas de referência, e eu falei, agora está na mão de Deus, né? Mas a minha parte eu vou fazer para ficar com a consciência tranquila. Aí passou uma semana, a chefe do departamento, que a gente chama ela de General Managers, né? Seria uma administradora geral dos Estados Unidos. Ela me ligou e ela falou, tô com o seu currículo aqui na mão. Aí eu não acreditei, né? Falei, gente, será que é piada? Será que alguém tá... Será que é trote? Alguém tá tentando me enganar? O que eu faço? O que eu respondo? Mas, assim, as coisas aconteceram na hora que tinha que acontecer, né? Então, assim, eu fico muito feliz de sempre pensar dessa maneira, de sempre pensar assim, vou fazer minha parte. Porque, às vezes, a pessoa fala, não adianta fazer mais isso. Não, eu vou fazer. E aí a gente vai ver o que acontecer. Porque enquanto eu não fizer a minha parte, não vai ter como eu saber se realmente não vai acontecer. Então, aconteceu e eu fiquei muito feliz que aconteceu. Eu acho que com o mercado brasileiro, né, com a mídia, com tudo que vem oferecido ao futebol feminino em termos de outros países poderem saber quem são os jogadores brasileiros, poderem assistir, né, de longe. Antigamente a gente não tinha esses canais, né, não tinha televisão, não tinha streaming. Hoje em dia você consegue ter essa visão melhor das jogadoras brasileiras, como elas jogam, como elas se destacam, como elas têm progredido no futebol feminino. Essa é uma questão que todo mundo comenta, né? Essa parte do investimento sempre vai ser a questão principal, porque sem investimento não tem para onde você ir, não tem como você fortalecer as ligas inferiores, você não tem como fortalecer uma base de clube. Então, sem o investimento, o futebol feminino sempre vai ter essas disfunções no desenvolvimento, né? Porque se a atleta não tem um sub-15, um sub-16, um sub-17, aí, a partir daí, ela é forçada do sub-15, sub-16 e direto para um profissional, ela vai ter várias lacunas ali que ela não vai poder trabalhar. Então, a importância do investimento para que você possa ter todas as categorias e cada categoria poder oferecer a parte técnica, a tática, a parte mental, a parte emocional, para que quando a atleta chegue num profissional, ela seja uma jogadora mais completa, isso eu acredito que falta no Brasil. Nós temos jogadoras com talento, temos jogadoras que estão nos Estados Unidos, estão em outros lugares na Europa, e você vê que esses jogadores, em termos táticos, em termos até de maturidade, a parte emocional, elas já são mais preparadas.
Então, seria importante que esse trabalho pudesse ser feito no Brasil, para que essas jogadoras, quando chegassem numa seleção brasileira, elas pudessem lidar com a pressão, elas soubessem tomada de decisão, que eu acho que tem muita parte emocional e mental envolvida, né, em jogos. Então, eu acredito que, além do investimento, o Brasil teria que ter essa estrutura de base de todas as categorias para que as atletas possam experimentar a cada idade, o que você ensina nessa idade, o que é importante. Se você pensar assim, pensando na minha época, que eu joguei futebol de rua e fui direto para um profissional, hoje em dia você vê que as coisas são parecidas, que não mudaram muito, né? Como você está no exemplo do Palmeiras, ele não tem uma equipe de base, então aonde essas meninas estavam antes do Palmeiras? Elas deviam estar jogando, né, futsal, deviam estar jogando na rua, deviam estar jogando em algum lugar. Então, assim, se não tem essa estrutura, né, é triste falar, né, a gente está falando eu estou falando de um futebol de 15 anos atrás, então já deveria ter algumas categorias ali, né, que seja 15, a sub-18 e a principal, mas é extremamente importante, porque se a gente está falando de planejamento, não tem como falar planejamento a curto prazo, né, o planejamento é a longo prazo, e acho que é isso que os Estados Unidos está à frente de muitos países, né, porque existe esse planejamento a longo prazo, e eu vejo que o pouco investimento que o Brasil tem, quando o Brasil jogou com os Estados Unidos, a última partida, né, que foi na Olimpíadas, o Brasil foi muito bem, né? Teve várias oportunidades de matar o jogo. Então, pensa bem, né? Com falta de estrutura, com tudo que ainda não tem no Brasil, o Brasil ainda é muito competitivo, né? Quando joga com grandes seleções. Então, imagina se a gente tivesse mais um pouquinho de investimento aí, mais umas categorias para poder incluir, principalmente nos clubes principais, né? Como São Paulo, Corinthians, Flamengo, né? Para Santos, todas essas equipes deveriam ter uma estrutura melhor para poder desenvolver essas atletas, né? Para quando chegasse na principal, elas estariam mais preparadas para jogos importantes, para campeonatos internacionais. A gente também faz muito esse trabalho, né? De levar meninas para fazer competições, como ele veio no Sub-16, a gente foi para a França, jogamos contra a Noruega, jogamos contra Portugal, jogamos contra a França, estava lotado o estádio, as pessoas estavam vaiando a equipe feminina. Olha que oportunidade importantíssima para as atletas. Que loucura, que loucura. Então, eu falei, e aí meu discurso no vestiário foi exatamente isso. Falei, que oportunidade que vocês estão tendo de poder experimentar o que é uma pressão, jogar na casa do adversário, jogar com o estádio lotado, né? Como que a gente vai usar essa situação a nosso favor, né? Na parte mental. Então, assim, são coisas que às vezes as pessoas não pensam, mas são muito importantes. Agora, no Sub-17, elas estão na República Dominicana, agora disputando uma Copa do Mundo. Então, por tudo que elas já passaram, o ano passado jogou na Alemanha comigo, né? Elas foram comigo para a Alemanha, foram comigo para a Turquia, que a gente participou do campeonato da UEFA, né? Que também foi fantástico em termos culturais também, né? A gente foi campeã. Então, assim, elas já passaram por algumas experiências, né? De estar nervosa antes do jogo, né? De poder... A gente fez atividades em sala de aulas para elas poderem se expressar uma com a outra. Olha, eu estou nervosa, o que eu posso fazer? O que você faz para lidar com isso, lidar com medo? Então, assim, são coisas fundamentais para que a atleta esteja preparada em campeonatos grandes. Infelizmente, o Brasil, eu acho que peca nessa parte emocional, né? Tanto é que o Brasil na Olimpíadas levou 2 gols, foi 2 gols do Japão, né? E acho que em um momento já avançado, né? Que estava praticamente definido o placar, né? A gente está falando de uma seleção adulta, né? Então, assim, o que tem sido feito, né? O que deixado de fazer nessa questão psicológica, nessa questão emocional, né, na questão da disciplina com as atletas. Então, é difícil você querer julgar a seleção brasileira e falar, esses atletas, mas se você não entender, né, se você não for lá atrás e não entender quais são as estruturas, o que foi dado a essas atletas para que quando chegam em competições assim, elas possam estar preparadas. Zero, nada foi feito, né? E aí eu vejo a seleção americana, que cada fase, cada idade, a gente está introduzindo a parte psicológica, a parte mental, a parte emocional, e aí você entende por que as jogadoras são tão preparadas mentalmente, né? Tá perdendo o jogo, tá correndo atrás, a expressão facial é a mesma, não fica em pânico, estamos perdendo, não começa a discutir, não faz falta, não fica caindo. Daí você vê que o comportamento é diferente, porque não é um comportamento que é o dos Estados Unidos, não, essas jogadoras foram preparadas para isso, não é uma questão do DNA, não, as americanas são assim, as brasileiras são assim, não. É uma preparação que é feita desde o início até
quando ela chega na seleção principal. Uau!